nós temos, né, várias provas científicas da terapia de vidas passadas, da terapia psíquica e espiritual, né? Uma delas, a principal, são os resultados que acontecem, né, com as pessoas que procuram e que finalizam a terapia, né? Isso aí é uma prova científica, são resultados clínicos. Houveram pesquisas em que foi colocada uma pessoa que ia passar por uma terapia de vidas passadas dentro de um equipamento de tomografia computadorizada. E os cientistas sabem que existe um lóbulo do cérebro que está relacionado com a memória, com a recordação. E tem um lóbulo do cérebro diferente, em outra posição, que está relacionado com a criatividade e com a imaginação. Adivinham qual dos dois lóbulos é acionado quando a pessoa inicia uma terapia de vidas passadas dentro de um equipamento de tomografia computadorizado? Exatamente o lóbulo que refere-se à memória, à recordação. Então a pessoa não está inventando o que ela está acessando durante a sessão. E às vezes a pessoa acessa numa riqueza de detalhes, ou com o passar das sessões ela vai criando habilidade em perceber com mais realidade, e que fica até quase palpável. Ela pode sentir cheiro, pode até ouvir pelos ouvidos espirituais, ela vê pela tela mental, pelos pensamentos. Não é ver com os olhos físicos. Então, vai ficando tão real, ela vai ficando cada vez mais competente, né, capaz de acessar. Nem sempre as pessoas têm aquela habilidade que mostra na novela, tá? De acessar. Uma outra situação, né, que a gente mostra a evolução e a aceitabilidade das terapias psíquicas e espirituais no meio acadêmico, no meio científico, e no meio universitário, é que na USP, né, de São Paulo, já existe a disciplina para os estudantes de medicina chamado Medicina e Espiritualidade. No Código Internacional da Doença, que é internacional, é um código, né, que vale para o mundo todo, né? O médico, quando ele te dá um atestado, ele pode colocar ali CID, código tal, em referência à doença que você está, para você apresentar onde for necessário. Então já existe, né, um código para possessão espiritual e transmediúnico. Quer dizer, a medicina já está se abrindo para esses conceitos e entendimentos espirituais. Já é um grande passo, uma grande evolução, né? Então, no Brasil, nossa cultura, ainda nós não temos, né, disciplinas que contemplem conhecimentos espirituais, conhecimentos holísticos. Mas eu sempre gosto de abordar esse assunto quando eu estou falando, né, compartilhando com as pessoas, sobre essa necessidade. Nós não podemos retardar isso mais nas universidades, nas escolas, né, nas empresas, nas universidades, em pesquisas, né, toda essa terapia, os resultados, tudo isso já poderia estar sendo contemplado na universidade, tanto em sala de aula, quanto em pesquisas. Eu também me coloco à disposição para palestras, para aulas, para treinamentos sobre esses assuntos espiritualistas e holísticos em empresas, né? Muitas vezes a gente vê as manchetes do jornal e acontece situações, né, de sabotagem empresarial, né? Ou então de um funcionário que às vezes coloca alguma coisa errada na comida para comprometer toda a empresa, não é verdade? Então, assim, por que essa pessoa fez isso, né? Ou então, com qual energia ela está manipulando o alimento que vai ser servido ali naquele restaurante, né? Essas pessoas todas, nós todos, precisamos de conhecimentos espirituais. Porque a vida, ela não está limitada nos 5 sentidos, ao que você vê, ao que você pega, ao que você ouve, né? Nós temos que desenvolver o conhecimento e a capacidade de percepção extrasensorial, que é o que acontece durante a sessão, onde você mesmo é capaz de acessar os seus conteúdos internos que precisam serem harmonizados, socorridos, para que você fique bem aqui no agora. A terapia de vidas passadas, ela não precisa ser apenas para aquelas pessoas que estão passando algum tipo de problema. Todas as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, todos podem fazer uso, serem contemplados através da terapia. Todo mundo. Com a finalidade de buscar conhecimento e autoconhecimento. Isso é maravilhoso, porque você se encontra
você consegue entender melhor de seus talentos, se redirecionar melhor profissionalmente, de fazer uma melhor escolha de um curso profissionalizante, né? Então, existem inúmeras finalidades. Quando você inicia uma terapia, as pessoas à sua volta também são terapeutizadas. Olha que maravilha! Porque nós estamos interligados com os outros em rede. Nós somos todos um. E esses entendimentos, com a terapia, com leituras dessa ordem, você começa a perceber que é verdade, né? Então é maravilhoso uma pessoa começar a fazer uma terapia e de repente o marido começa a ficar melhor, os filhos, a relação fica melhor. Por quê? Porque primeiramente você está melhorando a cada dia. E como você reage de uma maneira mais iluminada, mais positiva, as pessoas, por consequência, serão também de uma atitude mais elevada com você. Então é maravilhoso isso, quando a gente recebe esse retorno das pessoas que estão fazendo a terapia, né? Que acaba que vai favorecendo toda a família. Isso é maravilhoso. Por mais que a gente seja, às vezes, um padre, um pastor, uma pessoa do bem, uma pessoa correta, uma pessoa lúcida, uma pessoa voluntariosa, por mais bonzinhos que nós sejamos, nós temos em torno de, no mínimo, 7 obsessões que nos acompanham, que nos causam algum tipo de sofrimento, devido a resgate kármico, devido à ação de algum espírito que se sentiu ofendido, magoado, prejudicado por nós em outras existências, e talvez por nós não termos evoluído suficientemente, e eles veem o nosso erro no dia a dia, eles se acham no direito de ficar nos acompanhando. Às vezes, essas obsessões nem são de ordem de prejudicar, mas às vezes esses eus, eles acham que é melhor para nós uma situação que eles viveram, entendeu? Não é porque eles podem estar nos prejudicando realmente, né? Mas eles pensam que estão nos ajudando, mas não estão. Eles deveriam estar seguindo a proposta deles, seguir no caminho da luz, sejam eles espíritos ou sejam personalidades passadas, ao reintegrar ao nosso espírito, né? Então, a pergunta foi, quais são as 7 obsessões, né? Elas podem ser auto-obsessão, que são vidas passadas nossas, nos auto-obsediando, ou podem ser espíritos obsessores, que na verdade, nada mais nada menos, são irmãos nossos que estão desencarnados, que se sentiram vítimas nossas. Então, ao nós buscarmos esclarecimento espiritual, ao sermos bondosos, gentis, fazermos a caridade, sem esperar nada em troca, nenhum tipo de reconhecimento, eles vão percebendo a nossa atitude no dia a dia e de duas uma, ou eles vão procurar outro para obsediar, ou você vai doutriná-los pela sua própria atitude altruísta e iluminada. E essa capacidade de entender profundamente o nosso papel de salvar o próximo, de ajudar o próximo a se despertar, a terapia ela ajuda muitíssimo, né? E isso é fabuloso, porque a gente toma mais responsabilidade com a nossa própria vida, a gente vai saindo da postura de autodestruição, né? Da postura de desmotivação, de desconforto na vida, né? Você vai ficando mais próximo daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que nos faz bem, né? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Toda pessoa é sensitiva? Muito legal também essa pergunta, muito obrigada. Esse aqui, sensitivo, né, é um termo do âmbito dos espíritas, né? Mas, na verdade, a maioria, todas as pessoas têm capacidade de acessar as suas vidas passadas, por si mesmo. Apenas 10, 15% das pessoas que eu atendo, baseadas nas estatísticas das mais de 1000 pessoas que eu já atendi nesses 6 anos, baseada nelas, existem em torno aí de 10, 15% que não acessa, porque momentaneamente elas têm uma visão muito cética, muito materialista ainda. Elas levaram a vida delas, todas as décadas, de uma maneira focada muito no que se vê, no que se ouve, no que se toca. Ela não procurou sintonizar e se aproximar dos entendimentos espiritualistas, de observar a sua intuição, de ser uma pessoa mais sensível, de observar os sinais, de observar o que o universo está falando conosco, o que cada pessoa que vem ao nosso encontro está trazendo. Tudo isso
é Deus falando conosco, são os anjos falando conosco de alguma forma, trazendo sinais de mudança. Então, existe essa quantidade de pessoas que precisam primeiramente se esclarecer mais, se preparar mais para ter a capacidade de acessar. Há pessoas que não acessam nada durante a sessão, às vezes só percebe o seu próprio tratamento espiritual, através de luz, ela percebe um bem-estar muito grande, uma harmonia, uma paz intensa, uma alegria, uma leveza, sente flutuando. Então, às vezes, nem precisa acessar a vida passada. Às vezes, só dela assistir o próprio tratamento espiritual dela, com luzes, num lugar bonito, num lugar ideal, já é o suficiente para se libertar daquilo que ela está buscando. Né? Então, sendo mais abrangente na resposta dessa pergunta, não se preocupe, todas as pessoas têm capacidade. Se elas não acessarem, nós vamos ajudá-la a que ela seja capaz de conseguir por si mesma, né? E mesmo que ela não veja nada durante a sessão, através da tela mental, ela vai receber o tratamento, ela pode ser beneficiada, contemplada com bem-estar, mas precisa ter motivação. Mas geralmente a pessoa que não percebe nada durante a sessão, ela fica angustiada, ansiosa, ela acha que não tá funcionando para ela, mas está. Os mentores espirituais nos esclarecem através da literatura, dos teóricos, né, da terapia de vidas passadas, tanto nacionais quanto dos países estrangeiros, que a terapia ela está acontecendo, transcorrendo com a mesma eficácia que uma pessoa que tem uma capacidade maior de perceber durante a sessão vidas passadas ou regiões de uma vibração mais elevada. Outra pergunta: as autoobsessões estão relacionadas com culpa de acontecimentos passados? Excelente pergunta. Sem dúvida nenhuma. Né? Culpa e medo são as campeões, são as campeãs, né? de limitar, de cercear a felicidade das pessoas, a liberdade, né? E é incrível, né? Como quando, a partir do momento que você acessa as vidas passadas que estão presas em culpa, ou coisas que na vida atual você está preso em situações de culpa, através da terapia isso tudo é rompido, isso tudo é libertado e você consegue seguir adiante, liberto da culpa. Culpa e medo são os maiores limitadores de um ser humano, né? E muitas vezes a gente precisa de uma explicação mais plausível, mais profunda, para que a gente supere e sejamos capazes de nos perdoar. E é o que a terapia proporciona. Você vai exatamente lá no cerne, na raiz, na ferida, a gente consegue ajudar a pessoa. As nossas vidas passadas, elas são como vida, elas são vivas. É igual conversar, às vezes, com uma pessoa encarnada ou com um espírito. Às vezes eu permito que a própria pessoa que está em tratamento ajude na doutrina do seu próprio eu. Ah, muito legal essa pergunta. Então, acabei respondendo já, né, por antecipação a pergunta. Né? A pessoa está perguntando que já tentou fazer terapia com outras vezes e não conseguiu acessar nada, né? E que já fez diversas terapias e tentativas de hipnose e nunca conseguiu obter concentração. Que a pessoa é muito ansiosa e tem dificuldade de acesso a vidas passadas. Pessoas muito ansiosas têm dificuldade de acesso a vidas passadas. A própria ansiedade já são muitas vidas, né, que estão em desarmonia e que pode predispor a pessoa não só a uma situação de ansiedade na vida atual, mas também de tendência à depressão, de tendência a suicídio, de agir de maneira precipitada, de perder a motivação na vida, de perder a credibilidade, a fé em Deus, a fé na vida. As pessoas vão deixando outras coisas, né, o dinheiro, na prática, serem os orientadores da vida dela, né? Então, geralmente pessoas ansiosas podem ter dificuldade sim, mas se ela tiver paciência e der sequência, é possível que com o decorrer das sessões ela comece a perceber alguma coisa. Porque eu, para ser sincera, não tive ninguém que eu atendi que não percebeu absolutamente nada. Às vezes a pessoa não acessa o passado, porque não é necessário. Às vezes o anjo da guarda está poupando a pessoa de acessar alguma coisa que venha causar mais ansiedade. Porque a pessoa emocionalmente e intelectualmente, ela ainda não está preparada a acessar alguns conteúdos que podem, ao invés de causar um bem-estar, uma libertação, a pessoa ainda não está preparada para acessar claramente e se libertar. Entende?
Então, tudo tem o momento certo. Se não aconteceu, não se sinta impotente, porque todas as pessoas são capazes. Existe a possibilidade de uma pessoa comum ter contato ou acesso a um ente querido que já morreu? Se tem, quais são as maneiras de ter esse acesso? Então, né, essa possibilidade, ela é real, ela existe, só que nós não podemos criar essa expectativa. Porque toda expectativa você pode, às vezes, chegar a ficar frustrado. E você fica pensando só em alguma coisa, focado só em uma, e o seu anjo da guarda tem muito mais coisa para te mostrar, para você alargar a visão sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre a família, para você se tornar uma pessoa mais graciosa, mais útil, para você se sentir mais útil no dia a dia, para você ser mais útil às pessoas à sua volta. Então, isso é possível, mas não alimente tanto isso, porque acontece somente quando o espírito tem permissão, quando você também tem essa abertura. Às vezes a pessoa poderia ficar assim, meu Deus, mas isso é possível? Quando acontece é tão espontâneo que a pessoa nem esperava. Parece uma tia, um primo, um avô às vezes, ou mesmo um amigo, alguma coisa assim. Então, isso é possível? É possível, só que eu não induzo a isso, porque isso não é o foco. Nosso foco é o aqui e agora. Quais são os pontos que você quer cuidar? É isso que eu trato no primeiro atendimento. A gente não faz regressão no primeiro atendimento, a gente faz a partir do segundo em diante. Então, no primeiro atendimento, eu vou passar uma série de orientações após ouvir quais são os objetivos da pessoa, quais são os motivos pelos quais a pessoa está buscando a terapia, né? Então, é isso que importa para você neste momento. Você, quando normalmente acessa um ente querido que já está na luz, você nunca vai acessar espíritos obsessor na hora da sessão, assim, que vai te causar medo, que vai te prejudicar, né? Não acontece isso. Na hora da sessão, a gente não trabalha com incorporação, não é assim. A terapia, ela acontece de forma muito tranquila, muito harmoniosa. Pode acontecer de você sorrir, dar gargalhada, chorar, sintonizar com o drama pelo qual você viveu numa vida passada, que é uma recordação, que é uma relembrança, né? Então, o terapeuta vai te confortando, fazendo com que você se recorde que é apenas uma lembrança, que logo, logo, tudo aquilo ali que estava traumatizado, preso na memória do seu espírito, no seu inconsciente, a partir do momento que ele for harmonizado, pronto, deixou de ser algo que vai te causar medo, causar qualquer tipo de desconforto na vida atual. Entendeu? Isso também promove harmonização às nossas vidas seguintes, né? Porque já é uma coisa a menos que nós vamos precisar nos preocupar. Então, o foco é sempre o que nós estamos passando, né? É raro, não é todas as pessoas também que acessam, que contatam com algum ente querido na hora da sessão.